é que é terráqueos? Tudo bem convosco? Por aqui tudo a andar, espero que convosco tudo bem. Mais um diazinho aqui na Quinta da Terra. Hoje é dia 1 de dezembro de 2022, estão 15 graus, quase 13 horas. E estamos aqui a fazer um videozinho para vos falar o que é prometido é devido de alelopatia. Então o que é isso da alelopatia? Basicamente são substâncias que as plantas libertam, seja por raízes, seja por talos, troncos, folhas, flores, até mesmo os frutos. Chamadas substâncias químicas, pode-se chamar bioquímicas ou aleloquímicas, e isso vai inevitavelmente ter algum efeito no ambiente, nomeadamente nas plantas que estão à sua volta. Às vezes esses efeitos podem ser, no nosso ponto de vista, benéficos ou podem estar a prejudicar alguma coisa. E eu digo no nosso ponto de vista porque isto é estudado no nosso tipo de agricultura e nomeadamente está mais desenvolvido na monocultura. E essas substâncias, eu dei, por exemplo, um exemplo que era a seguir a uma cultura de girassol, monocultura, depois do terreno a colheita ser feita, o terreno todo preparado para uma nova safra. Se for, por exemplo, a cebola, ela não se está bem, ela não gosta de qualquer coisa que está ali no girassol, da própria matéria orgânica do girassol, que ela não se desenvolve tão bem. Isso mesmo pode ser, em vez de ser de verão para inverno, por exemplo, aqui de inverno para verão, pode-se fazer, por exemplo, utiliza-se o nabo como o nabo forrageiro, como um tipo de forragem, e isso depois de incorporado e trabalhado, se formos fazer uma seara de milho, o milho vai-lhe custar um pouco mais a arrancar. Ele vai avançar, mas assim mais devagar, vai-lhe custar um pouco mais. Cá qualquer coisa no nabo faz essa diferença. A mesma coisa que aqui as azedas, para ver se vier aqui algumas, não estou a ver nenhuma florir agora, que é um género de um falso trevo, as azedas, que também, por exemplo, aí é o que é solúvel da matéria orgânica delas na água, atrapalha, por exemplo, o desenvolvimento inicial também do trigo ou do azeveiro. E isto são efeitos alelopáticos, são efeitos que acabam por prejudicar estes que eu falei. Mas, por exemplo, a gente pode ver a cenoura com a alface e com a cebola, estes três juntos, por estarem perto uns dos outros, numa competição saudável, acabam por os seus próprios aromas ajudar a estimular o aroma do outro, sem haver nada prejudicial. Esses efeitos podem ser causados por diversas coisas, desde o clima, desde o tipo de manejo, o tipo de solo. É inevitável que isso aconteça, porque é uma coisa natural de acontecer e não é má. É preciso saber jogar. E normalmente isso acontece quando não está bem balanceado. Ou seja, como eu falei nestes exemplos que podem prejudicar, foi sempre uma cultura, outra cultura. Ou seja, seguida de outra cultura e só apenas essa cultura. Quanto mais simples for o cultivo, no sentido, ou mais perto da monocultura estiver, mais isso pode ser notável. Quanto mais diverso for o cultivo, menos isso vai ser notável, mais equilíbrio vai ter as coisas, né? É uma das chaves, um dos princípios da agrofloresta é a diversidade, e aí está a chave. A natureza não planta monoculturas, ela planta em diversidade. Se a gente for analisar um metro quadrado, temos centenas de espécies às vezes, e é esse entendimento que nós temos que ir procurar e ir encontrar. E se a gente for analisar esse metro quadrado que a natureza planta, elas não estão em competição. Elas, às vezes, até aquilo que nós podemos encarar como uma competição, que às vezes as plantas não estão a desenvolver bem, às vezes nem tem a ver uma competição direta, mas sim com uma sucessão. Esse efeito alopático às vezes é para atrasar
o desenvolvimento de umas, para as que se estão a desenvolver, fazerem o trabalho que têm que fazer de melhoramento de solo ou de matéria orgânica, de forma geral, para que as outras depois possam avançar em melhores condições. Ou seja, este efeito existe para alguma coisa. Nós é que descontextualizamos às vezes as coisas de um sítio, queremos pôr noutro e depois analisamos e fazemos estudos, isto não funciona, isto prejudica. Às vezes somos nós que não sabemos encaixar cada peça do puzzle para que ele fique a funcionar como deve ser. Só para explicar aqui um bocadinho, a leilopatia é uma pequena reflexão entre monoculturas e diversidade. Eu penso que é uma das chaves para um bom desenvolvimento agrícola. E pronto, um bom feriado para vocês e bom dia. Até já.